Próximo orador inscrito, vereador Isaac Ricaldi. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras, assistência, quem nos acompanha pela TV Câmara. Eu quero aqui aproveitar o gancho para parabenizar também o São Gonçalo pelo segundo lugar e fazer um registro. São Gonçalo é a única grande cidade do Brasil que não tem um estádio de futebol. E o São Gonçalo foi o único clube que precisou mandar os seus jogos fora daqui, porque o esporte nunca foi prioridade nessa cidade, assim como nunca foi a educação, como nunca foi a cultura. Então, merece, de fato, esse reconhecimento, porque precisou superar todos esses obstáculos. Mas, presidente, a gente não aguenta mais esse mimimi dos bolsonaristas, essa ladainha de anistia que sempre aparece aqui. Toda sessão é a mesma coisa. É anistia. Anistia não vai acontecer. Percam as esperanças. O povo brasileiro não aceita isso. Os deputados, senadores, os presidentes das casas legislativas já entenderam que isso é uma pauta que vai contra a vontade popular. A população brasileira rejeita a ideia de dar anistia para criminoso que planejou um golpe, que começou a pôr esse golpe em execução, que planejou assassinar autoridades e que foi até as últimas consequências para tentar se manter no poder sem o voto popular. E agora não quer pagar. Vai pagar, vai passar uma temporada bastante longa na cadeia, algumas décadas, muito provavelmente, porque o Brasil já está vacinado. Nós já tivemos aqui governos ditatoriais, e o povo brasileiro não aceita mais isso. A democracia é um patrimônio que nós todos precisamos preservar. E é impressionante, presidente, como o bolsonarismo está sempre na contramão da história. Esse caso agora da adultização das crianças, alimentada pelos algoritmos das plataformas, das redes sociais, das big techs, que lucram com esse tipo de conteúdo, e o bolsonarismo se recusa a responsabilizar essas empresas que lucram no Brasil centenas de bilhões de reais todos os anos. Só o Google lucrou aqui, em 2023, 188 bilhões de reais. São corporações, empresas, é um negócio que, como qualquer negócio, precisa ser regulamentado. E precisa ser regulamentado para proteger as nossas crianças. A gente viu esse caso que o Felca muito bem denunciou e que está mobilizando toda a sociedade brasileira, mas hoje a gente viu outro caso, que foi a condenação daquelas duas influências de São Gonçalo que, em 2023, praticaram um ato racista contra duas crianças aqui na cidade e foram condenadas a 12 anos de prisão. Qual é o problema? É que não basta punir. É preciso responsabilizar as plataformas que fazem esse conteúdo ser disseminado e fazem com que racismo, com que homofobia e que com todo tipo de preconceito vire entretenimento, que é o que acontece hoje. Então, o bolsonarismo está sempre do lado errado da história. E eu ouvi aqui também, presidente, quero também aproveitar esse gancho, que o Congresso Nacional não está funcionando de maneira normal, chamando os presidentes das casas legislativas à responsabilidade. Eles promoveram um ato de ocupação da mesa da Câmara e do Senado, impedindo que pautas importantes para o povo brasileiro, como a isenção do imposto de renda, pudesse avançar. Em troca de quê? De querer empurrar a goela abaixo do país a anistia para uma pessoa, Bolsonaro. Porque eles não estão nem aí para aquelas outras pessoas
que estão presas, que foram condenadas, muito bem condenadas, até porque o Ministério Público ofereceu acordo e foi rejeitado esse acordo, então vão cumprir também a sua pena, porque escolheram isso. O bolsonarismo não está preocupado com essas pessoas, está preocupado em livrar a cara de Jair Bolsonaro. E vão até as últimas consequências para isso, ainda que isso signifique atravancar o país. E eu ouvi que não há funcionamento democrático no Congresso Nacional, que os poderes não estão sendo independentes porque os presidentes da casa não pautam a anistia. Eu acho, presidente, que nós precisamos olhar um pouquinho aqui para a nossa casa. Porque se há um lugar que os poderes não estão sendo independentes, é aqui. É aqui em São Gonçalo. E eu, respeitosamente, chamo ao conjunto da casa, a presidência e a mesa diretora a uma reflexão. Nós estamos em agosto, mês 8. Faltam 4 meses para acabar o ano. Essa casa não votou nenhum projeto de lei, nenhum, oriundo do Legislativo. Nesses 8 meses, essa casa só votou moções, homenagens e as pautas do governo Capitão Nelson. Só votou isso. Eu fiz uma pesquisa, presidente. São Gonçalo tem a Câmara, e eu acho que nós temos ainda tempo para mudar isso, mais improdutiva do Brasil, dentre as maiores cidades, nesse ano. É a Câmara mais improdutiva do Brasil, dentre as grandes cidades. Eu vou encaminhar essa pesquisa que eu fiz à mesa para a gente poder refletir, para a gente poder entender se é lá em Brasília ou se é aqui que não tem funcionamento regular. Essa casa não fez esse ano nenhuma ação de fiscalização do Executivo. Nenhuma. Essa casa aceitou mensagens que vieram para cá sem os requisitos mínimos. Mensagens que criam despesa, mensagens que renunciam receita, sem que os estudos tenham sido encaminhados. E eu quero informar a toda a população e ao conjunto da casa que esse tipo de coisa nós não podemos mais aceitar. Eu já dei entrada numa representação no Ministério Público, na verdade, em 2 representações, mas uma diz respeito a esse tema, mensagens aprovadas, sem que os estudos tenham sido encaminhados para casa, sem que, muito provavelmente, existam estudos. O presidente foi notificado no dia de ontem, vai poder responder e confirmar que as mensagens chegaram à casa sem os estudos, e há outras. E eu vou fazer com muita tranquilidade essas representações, porque eu alertei, porque quando elas chegaram aqui, eu me propus a apresentar emendas que pudessem corrigir esses erros. E a base do governo, sob a orientação do prefeito, rejeitou essas emendas. Então, se tem um lugar que não tem funcionamento regular, se tem um lugar que os poderes não cumprem os seus papéis como devem, esse lugar é São Gonçalo. E, por fim, presidente, eu acho que, quando a gente tem momentos como esse, a gente precisa que as autoridades se coloquem. Eu adoraria saber a opinião do prefeito sobre a anistia, mas eu não vejo o prefeito falar sobre anistia. Eu vejo a base raivosamente pedir anistia, mas o prefeito não pede. Eu não vejo o prefeito se posicionar sobre a regulação das redes. Eu não vejo o prefeito se posicionar sobre nada. O prefeito de São Gonçalo é alguém que não dá opinião. Parece até que ele é proibido de falar. Não sei se tem medo que ele fale alguma besteira e acabam blindando demais, mas é um prefeito que não fala, que se omite sobre os grandes temas nacionais que influenciam a população e impactam na população de uma cidade que tem 1 milhão de habitantes. Eu acho, presidente, que está na hora do nosso prefeito, Capitão Nelson, sair do armário e assumir de uma vez por todas o seu bolsonarismo, se é que ele é bolsonarista, porque na campanha eleitoral ele escondeu o Bolsonaro. Eu acho que ficou com vergonha do Bolsonaro.
Então, essa raiva que a gente vê de alguns atores aqui, da base do governo, a gente não vê no prefeito. Pelo contrário, eu acho que tem um grande constrangimento da parte do prefeito de precisar sustentar pautas como essas, que envergonham o país, e eu tenho certeza que grande parte da base faz isso para fazer gestos para alguém, porque também não é convicta. Não consigo achar que, honestamente, alguém pode defender a anistia para um criminoso como Bolsonaro. Obrigado, presidente. E para concluir, presidente, eu quero aqui dizer que eu discordo da fala do nobre parlamentar, do vereador Isaac, que eu tenho um carinho e respeito. Essa casa é uma das casas mais produtivas do Brasil, tenho certeza. Se Vossa Excelência hoje fizer um levantamento de quantos projetos de leis foram apresentados, nós estaremos brigando ali no top 5, tenho certeza, sempre brigamos e sempre vamos brigar. A única diferença aí, a única diferença não, a única coisa que deixaram de falar é que os trâmites dessa casa não é diferente do Congresso Nacional, Isaac. O Congresso Nacional só aprova aquilo que o Lula quer. O Congresso Nacional só abre a CPI que o governo federal quer. O Congresso Nacional tem a sua maioria da base de governo que faz parte do jogo político da democracia. E aqui nessa casa, me perdoe, não vai ser diferente. Nós temos a maioria e a minoria. Vossa Excelência sabe que eu respeito muito a minoria, que eu entendo, e aí eu já estive desse lado, Isaac. Eu nunca mais me esqueço a época que fui opositor do ex-prefeito Neilton Mulim. Todos os projetos apresentados eram reprovados, mas não era por causa disso que eu abaixava a guarda e nós continuávamos, e faz parte, eu tinha que entender que eu era minoria. E aqui em São Gonçalo, como Niterói, como a cidade do Rio de Janeiro, quiçá de todas as casas legislativas do Brasil, funcionam da mesma forma. Aqui nós vivemos um parlamento democrático, onde vence a maioria. E hoje, se dentre uma das discussões conseguimos aí ter a unidade, vai ser aprovado. Então, respeito a posição de Vossa Excelência, mas aqui discordo com relação à questão da produtividade dessa casa. Essa casa, ela é produtiva, mas as fiscalizações aqui funcionam. O Hospital Federal funciona bem? Será que nós vimos algum deputado federal ir nos hospitais, no Antônio Pedro, no Hospital de Bom Sucesso, de Andaraí? Será que algum deputado foi lá do PT, foi fiscalizar como é que funciona, se as cirurgias estão boas? Funciona. Então, nós não podemos dizer e entender que aqui é diferente de lá, não. A base tem o ônus e tem o bônus. E cabe à oposição relatar os problemas e cabe à oposição fazer a parte dela, como a base também fazer a parte dela. Agora, os problemas dentro do parlamento, seja ele municipal, estadual, federal, são os mesmos. A fiscalização cabe à minoria. A base não fiscaliza, a base legisla, a base dá governabilidade, a base dá aquilo que o prefeito, que o governador, que o presidente da República precisa, que é a governabilidade, seja ele do país, do estado, do nosso município. E isso eu quero parabenizar a base dessa casa, que durante esses 5 anos fizemos de uma forma muito eficaz, motivo pelo qual eu, a primeira vez que vi, presidente Pinheiro, uma base que, ao invés de diminuir, aumentar de uma legislatura para outra, isso foi sinal que o prefeito trabalhou bem e que a casa também trabalhou bem. Mas nós temos que sempre entender e escutar a oposição,
respeitar, eles fazem o trabalho deles e nós vamos fazer o nosso. Nunca abaixando a nossa guarda, sempre respeitando, mas concluo dizendo que isso faz parte da democracia e não é por isso que o respeito desse parlamentar vai ser maior ou menor, porque eu tenho certeza que já estive desse lado e, de novo, foi muito doloroso para esse parlamentar. Eu prefiro ficar na base, na oposição eu deixo com vossas excelências. Muito obrigado, boa noite, fique com Deus. Pela ordem, vereador Lecim. Só para deixar claro, senhor presidente, quando eu falo aqui em anistia, eu não falo no Bolsonaro, não. Eu falo nos cidadãos brasileiros, idosos, pessoas evangélicas que foram presos indevidamente, sem sequer ser julgado. Ou melhor, um cara condenou, um cara julgou. Ou seja, a ditadura da toga. Isso sou eu que estou dizendo. Cada um tem sua fala e eu respeito. Aí você vê se a gente está vivendo num país sério. Política. Renan Calheiros é nomeado para a CPMI, que investigará o escândalo bilionário do INSS. É um país sério? Seja sincero aí. Pô, o cara pode ser de direita, pode ser de esquerda, mas isso é um país sério? Não é, pô. Não é. Não é um país sério. Aí eu pergunto, o Alexandre de Moraes deu 48 horas para fiscalizar o rombo do INSS? Não deu. Prendeu alguém do rombo do INSS? Se não prendeu é porque não tinha ninguém da direita junto. Se tivesse, tinha prendido. Pô, cara, aí vou ficar ouvindo historinha aqui? Não dá, sinceramente não dá. Então, assim, cada um faz a sua política, eu respeito todo mundo, mas quando eu falo em anistia, eu não falo do Bolsonaro, eu falo das pessoas que foram presas indevidamente. Aí a gente pega aí um infeliz aí de um Caetano Veloso, que para mim é um infeliz. Eu vou fazer os meus shows dizendo não anistia. Pô, se ele dependesse de mim para ir no show dele, estava morto. Isso é uma realidade. Até porque eles não fazem show. A Lei Rouanet, que eles exploram no Brasil, pagam os shows dele. Essa é a grande realidade. A Lei Rouanet, quando foi criada, ela foi criada para beneficiar os pequenos artistas, compositores, pessoas que estavam iniciando. Hoje, esses caras têm milhões, moram nos Estados Unidos. Vê seu Jorge, que nasceu aqui em São Gonçalo, foi criado ali no Coroado. Mora onde? Mora lá nos Estados Unidos. Milionário com a Lei Rouanet. Esse tipo de coisa que, sinceramente, eu acho uma hipocrisia. Eu acho, isso é meu ponto de vista. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereador Isaac Ricaldi. Presidente, rapidamente, eu não vou abusar, mas quando eu digo que essa casa é a mais improdutiva, não é porque eu acho, é porque eu fui pesquisar. E a produtividade não se mede pela quantidade de projetos que são apresentados. E eu preciso reconhecer, boa parte dos parlamentares aqui trabalham muito. Se a gente for ver quantos projetos foram apresentados esse ano, a gente vai ver que é um volume bastante significativo, que versam sobre temas muito importantes, de alto interesse público. O problema não é a produtividade dos parlamentares, o problema é o fluxo da casa. Por quê? Porque nós não votamos nenhum. Não adianta apresentar muito e não votar nenhum. E se quem orienta a não votar nada é o capitão Nelson, que orienta a sua base a não aprovar nada, a não pautar nada, isso só me dá razão, porque é exatamente o que eu estou criticando aqui. O que eu estou criticando aqui é que o Executivo amarra esta casa. Esta casa não aprova nada, esta casa não pauta nada.
as comissões dessa casa não se reúnem nenhuma vez em 8 meses. É disso que eu estou falando. Não é uma crítica para atacar, é um alerta, porque nós podemos corrigir. Nós temos tempo ainda para corrigir. Eu não quero aprovar nenhum projeto sem voto. Eu sei da minha condição de minoria, mas eu quero que eles venham a debate. Eu quero que o plenário possa apreciar. Eu quero que a população possa acompanhar o debate. É disso que eu estou falando. Eu não estou falando de outra coisa. E sobre o Bolsonaro eu não vou falar, porque eu acho que é uma pauta vencida já. O Bolsonaro vai para a cadeia. E não tem ninguém que está preso injustamente. Todo mundo que está preso é porque tem enquadramento em algum crime. No Brasil existe um Código Penal. Todo mundo foi enquadrado no Código Penal. E volto a dizer, os velhinhos, as senhorinhas, parece que só tinha senhorinha lá, né? As senhorinhas quebrando, né? Aquela quebradeira, arrancando cadeira, tudo senhorinha de idade fazendo aquilo. As senhorinhas, o Ministério Público ofereceu a oportunidade do acordo. E quem está preso, rejeitou. Então, não resta outra alternativa, porque qualquer coisa diferente disso é impunidade. E a população brasileira não aguenta mais impunidade. Em relação ao questionamento, Isaac, é relevante e eu concordo em bastante coisa que você falou ali. Estaremos cobrando aí as comissões que o projeto... Eu vou querer saber por que está parado, né? Porque, como você falou, que seja rejeitado, mas que seja rejeitado aqui no plenário, entendeu? Então, concordo contigo, a gente vai estar cobrando as comissões celeridade nesses projetos para a gente estar trazendo na mesa. Porque se a comissão não liberar, a gente também não consegue botar para votação. A mesa fica vendida se o projeto não chegar até a gente para a gente colocar para votação. Então, a gente vai estar cobrando as comissões, tá bom, irmão?